vocês? Como é que vocês estão aí? Gente, eu sou a Pró Jéssica Maia, sou professora de História e hoje eu vou trazer um tema muito importante e muito legal de estudar, que é a Guerra Fria, tá? Então, para a gente poder começar a Guerra Fria, eu vou trazer uma frase que, cara, se tu entender essa frase, tu entendeu todo o conceito de Guerra Fria, tá? Guerra improvável, paz impossível. Por que guerra improvável e paz impossível? A Guerra Fria ela é um conflito político e ideológico que vai ocorrer entre os Estados Unidos, que era capitalista, e entre a União Soviética, que era comunista, tá? Então, é uma guerra improvável de acontecer. Por quê, Pro? Porque essa guerra ela seria uma guerra atômica, ela seria uma guerra com bombas de nitrogênio, e isso só iria acabar com a espécie humana. Então, meio que, tanto os Estados Unidos tinham ali bombas atômicas, como os soviéticos, eles vão desenvolver também as bombas atômicas. Então, eles sabiam que se houvesse uma guerra naquele momento, que fosse lançada aquelas bombas, destruiria a humanidade, destruiria 1/3 do planeta Terra. Então, isso meio que traz uma certa estabilidade. Nenhum ataca, nem o outro ataca. Mas eles não se atacam diretamente. Indiretamente, nós vamos ver vários conflitos, tá? Então, para iniciar a Guerra Fria, a gente tem que entender o contexto aí da Europa. Acabou a Segunda Guerra Mundial, né? Esses países eles precisam se reorganizar. Você vai ter que ter uma reorganização da Europa. Você tem que ter uma reorganização desses países que participaram da Segunda Guerra Mundial. Por isso que, em 1945, 3 líderes das principais nações europeias e também os norte-americanos, aí eles vão se reunir nas conferências de Yalta e de Potsdam, onde eles vão ali discutir o fim da Segunda Guerra, a reorganização política e econômica da Europa e a criação da Organização das Nações Unidas, da ONU. Nessas conferências, eles também vão fazer um certo debate, né? Eles vão discutir ali os acordos de paz, os acordos de rendição, as demarcações territoriais. Por exemplo, a Polônia, ela teve seus limites demarcados novamente. A Áustria foi dividida e a Alemanha ela ficou sob a influência de 4 zonas. Uma zona norte-americana, uma zona soviética, uma zona inglesa e uma zona francesa. Então, a Alemanha, ela é dividida em 4 zonas, tá? Entendeu isso aí? E aí a gente precisa entender. Segunda Guerra, ela também traz destruição, ela também traz uma grande quantidade de mortos, de pessoas mutiladas. Então, a Segunda Guerra ela vai trazer uma série de consequências. Tá? Entre elas, né, surgindo aí, você tem essas duas potências, que é a União Soviética e os Estados Unidos, se mostrando aí como superpotências mundiais. Tá? Nas negociações de Potsdam, as divergências entre os soviéticos e as potências ocidentais se tornaram evidentes. A reconstrução de paz e a divisão dos territórios acabaram fazendo com que houvesse um acirramento ainda mais, ou seja, houvesse um conflito ainda mais entre os capitalistas, comandado aí pelos Estados Unidos, e a União Soviética, que comandava aí o socialismo. E aí, em 1945, né, até 1988, na verdade, até 1991, nós vamos ter a chamada Guerra Fria. Já entendeu o porquê do nome? É uma guerra, mas que fica no campo das ideologias, tá? Então, você tem essa Guerra Fria, onde você tem aí uma briga, um acirramento ainda mais entre a União Soviética e os Estados Unidos. Você também tem o mundo marcado na bipolarização. Esse mundo ele está dividido em 2 blocos antagônicos. E aí, o que é que marca isso aí, Pro? O que é que vai marcar de fato? Você vai ter a divisão da Alemanha em República Federal Alemã, que está sob influência capitalista, e a República Democrática Alemã, que vai estar sob influência soviética. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue entender exatamente como que ficou dividida a Alemanha. De um lado, você tem os soviéticos, que vai comandar o setor soviético, e do outro você tem os países capitalistas, que é comandado aí pela França, pela Inglaterra e pelos norte-americanos, tá? E você vai ter aí a construção do Muro de Berlim, tá?
que é o símbolo da Guerra Fria. Não podemos falar de Guerra Fria sem falar da construção do Muro de Berlim, esse muro que se torna o símbolo da Guerra Fria, também conhecido como Muro da Vergonha, Muro de Vergonha. Então, os alemães de Berlim Oriental, eles podiam passar livremente para Berlim Ocidental. E isso ocorria vice-versa. Porém, muitos alemães que viviam em Berlim Oriental, eles estavam insatisfeitos com o domínio soviético e acabavam se transferindo para Berlim Ocidental, que era comandada ali pelos capitalistas. E aí, para evitar essas fugas que ocorriam em massa, foi construído, gente, do dia para a noite, literalmente, foi construído um muro, né, de início com arame farpado, depois você teve realmente a construção do muro de concreto, que é o Muro de Berlim, que chegou a ter cerca de 43 quilômetros de extensão, mais de 4 metros de altura, sem contar com os arames farpados, com as torres de vigia que foram colocados nesse muro, justamente para impedir essas fugas que ocorriam do lado oriental para o lado ocidental. E aí, então, em 1947, o presidente dos Estados Unidos, que era Henry Truman, ele fez um pronunciamento aí no Congresso, onde ele vai dizer que o comunismo ele é o mal do mundo e temos que combater o comunismo. Ou seja, ele vai defender abertamente de combater esse comunismo. E isso era uma clara defesa, uma clara referência à União Soviética, comandada por Stalin já havia mais de 20 anos em um regime totalitarista, um regime ditatorial. E aí a doutrina Truman, como ela fica conhecida, ela serve justamente de modelo externo para que esses norte-americanos eles possam ali se organizar, para que esses norte-americanos eles possam ali se manter firme e combater esse comunismo. E aí, para combater o comunismo, era necessário, então, que houvesse a recuperação econômica e política da Europa e do Japão. Lembra que os japoneses, eles sofreram aí porque os Estados Unidos, tentando mostrar o seu domínio, foi lá e jogou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o que causou a destruição dessas 2 cidades. E aí, o que acontece? Era necessário, então, criar um plano para que essa Europa se reconstruísse. E aí, em 1947, os norte-americanos eles criam o Plano Marshall, que era um plano de ajuda econômica, ajuda mútua aos países capitalistas. Era um programa bilionário que emprestava dinheiro ou simplesmente fazia enormes doações para que os países europeus e também para que os japoneses lá eles pudessem se reconstruir. 2 anos mais tarde, em 1949, nós tivemos aí a Organização do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN, que era formada ali por 12 países, Estados Unidos, Canadá e mais uns 10 países aí, que era justamente uma aliança militar onde eles se comprometiam à defesa mútua dos seus integrantes. Aí tu acha que a União Soviética vai ficar de boa lá na dela, só vendo essa organização lá dos Estados Unidos? Não mesmo. É tanto que a resposta ela veio rápida. A resposta veio ao Plano Marshall. Os soviéticos eles vão criar o Conselho de Assistência Econômica Mútua, que é o Comecon, tá? Que é a mesma coisa do Plano Marshall, gente. Só que, ao invés de ser uma ajuda econômica para os países capitalistas, vai ser uma ajuda mútua econômica para os países socialistas. Só que, venhamos e convenhamos, não em condição tão bilionárias como foi lá o Plano Marshall, tá? Outra coisa, em 1954, fundaram a KGB. Sabe esses filmes que a gente assiste, que tem toda aquela perseguição lá, espionagem e tal? Então, fundaram a KGB porque em 1947 os Estados Unidos criou a CIA, né? Aquele centro de inteligência e tal. E aí, para não ficar atrás, criaram a KGB. Também assinaram em 1955 o Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar onde os membros, né, da União Soviética, ali, os soviéticos eles se comprometiam. Se haver uma guerra, a gente cai dentro e vai lutar nessa guerra também, só que aliado aí os países capitalistas, tá? Lembra, Estados Unidos e União Soviética, eles não vão se enfrentar diretamente, mas indiretamente eles vão ter lá os seus blocos de influência. Lembre que o mundo ele está bipolarizado. Gente, ele está dividido em 2 blocos antagônicos e que entram em conflito constantemente, tá? Então, você vai ter aí zonas de influência, como é o caso da Coreia, do Vietnã, a guerra no Vietnã, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, entre outras revoluções que você vai ter e que você vai ver claramente a participação.
ou do setor capitalista ou do setor socialista, onde eles vão estar influenciando, seja economicamente ou seja também militarmente. Mas uma coisa que não podemos esquecer, que ocorreu em 1962, a crise dos mísseis. Cara, pela primeira vez, o mundo realmente estava vivendo aquela tensão de se ter uma guerra. A qualquer momento podia ter uma guerra que ia acabar com o mundo. Então, em 1962, o mundo estava à beira de uma guerra econômica. Nesse ano, por meio de satélites, os norte-americanos eles descobriram movimentações ali dos soviéticos lá em Cuba. Cuba, que é bem pertinho aí, né, dos Estados Unidos, da região da Flórida, tem gente que faz até a travessia nadando. E aí os norte-americanos estavam lá observando seus satélites e tal, e percebeu uma movimentação estranha lá na região de Cuba. Era justamente os soviéticos instalando mísseis e direcionando esses mísseis para onde? Para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, descobriram isso e acabaram fazendo um embargo econômico a Cuba. Ou seja, Cuba ele se torna uma ilha. Nenhum país ali do continente americano, nenhum país capitalista poderia fazer comércio com Cuba. Foram 2 semanas, gente, de intensa negociação. Foram 2 semanas bem tensas, aonde você tem os representantes dos soviéticos e os representantes dos Estados Unidos tentando achar uma solução ali para que não tivesse uma guerra aqui no mundo. Então, a situação ela só se acalma mesmo a partir do momento onde os soviéticos eles retiram seus mísseis de Cuba. Na verdade, os norte-americanos vão lá, retiram seus mísseis da Turquia, que estava só apontado para a União Soviética, e os soviéticos ali, para acalmar a situação, retiram lá seus mísseis que estavam em Cuba, apontados lá para os Estados Unidos. E ainda faz um acordo. Chega lá para os representantes norte-americanos e diz assim, ó, a gente vai tirar os mísseis de Cuba, mas vocês vão prometer que vocês não vão invadir Cuba, tá? Como vocês fizeram lá em 1961. E os Estados Unidos dizem, ok, tira os mísseis lá que a gente não invade. Porém, Cuba sofreu aí esse embargo econômico, né? Nenhum país europeu, nenhum país que fizesse parte da OTAN podia comercializar com Cuba. E aí a gente vê que depois da Guerra Fria, Cuba ela meio que tem uma queda economicamente. Outra questão, gente, e a questão mais fascinante do nosso conteúdo, é a guerra, a corrida espacial. É a guerra para conquistar o espaço. Vocês acham mesmo que os Estados Unidos e a União Soviética iam ficar só aqui no planeta Terra? Não, essa corrida ela se dá para o espaço. Quem que vai chegar primeiro ao espaço? Quem que vai conquistar o espaço? Quem que vai lançar o melhor satélite? Quem que vai chegar lá na Lua primeiro? Então, a União Soviética ela foi esperta, saiu disparado na frente, lançou lá o primeiro satélite, o Sputnik 1, em 1957, que foi um satélite artificial. No mesmo ano, os russos novamente chegaram aí à frente dos Estados Unidos, mandando outro satélite, que era o Sputnik 2, só que dessa vez, gente, tinha uma novidade. Tinha a cachorrinha Laika, que foi lá para o espaço, deu cerca de 7 voltas lá no espaço. Mas para que mandar uma cachorra para o espaço? A resposta é muito simples. Os engenheiros, eles queriam exatamente saber se a nave aguentaria, eles queriam saber se era possível uma vida, né, estar lá no espaço, se era possível sobreviver ao espaço. A cachorrinha eu não me lembro muito bem, mas ela acaba morrendo aí na 7ª volta porque a nave ela começa a trazer algumas instabilidades, tá? E aí, em 1969, os Estados Unidos estão muito atrás, né? Já tinha criado a NASA um pouquinho antes de 1969, mas os Estados Unidos ganharam essa guerra. Eles vão simplesmente mandar um homem para a Lua. Chega lá e diz, olha, nós vamos mandar um homem para a Lua. E manda. Por quê? Porque depois de 3 dias viajando a bordo da nave espacial Apollo 11, os astronautas Neil Armstrong e Aldrin Jr., eles fincam a bandeira norte-americana em solo lunar. E essas imagens elas acabam sendo transmitidas para todo mundo, porque na época a televisão ela está se popularizando. Então essas imagens é transmitido para que todo mundo visse. E desta forma os norte-americanos eles ganham a corrida espacial. Então é de Neil Armstrong a famosa frase, gente. Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco
para a humanidade. Então, voltando só aqui, tá, gente? Só relembrando uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando a cachorra Laika vai para o espaço, que os engenheiros eles começam a entender que é possível a vida no espaço, eles começam a fazer um plano ali para tentar lançar, então, o primeiro homem ao espaço, a levar esse homem para o espaço, né? E a nave espacial Vostok primeiro, pilotada aí por Yuri Gagarin, ele consegue dar uma volta aí em órbita, né? E isso é um grande feito para a humanidade, né? E é dele também a célebre frase onde ele diz: a Terra, ela é azul. E aí vamos continuar, né, gente? Porque eu não podia deixar de falar isso para vocês, né? Por quê? Porque agora nós chegamos aí ao final da nossa Guerra Fria, né, com a conquista do espaço, onde os historiadores eles conseguem identificar dois importantes momentos dessa Guerra Fria, do fim dessa Guerra Fria, onde nós temos aqui a queda do Muro de Berlim, que se dá em 9 de novembro de 1989, e o fim da União Soviética em 1991. E despontando nesse cenário, quem é o grande vencedor? O capitalismo. Então, gente, estamos chegando ao final da nossa Guerra Fria e para a gente poder terminar essa aula, curta, compartilhe, deixe um comentário para mim, se inscreve na Rede de Saberes para termos mais vídeos aí, aulas maravilhosas de muito conhecimento. Um cheiro e até a próxima!